E aí, galera, paz, tudo bom com vocês? Sou o Thiago Richelli aqui do Saindo da Caixa. Vou ler um textinho para vocês aí e após a vinheta vamos falar do filme Noé aí, esse filme aí que tá todo mundo comentando. Vou começar com o texto. O texto aqui, para quem gosta de Bíblia, né, de base bíblica, crente se amarra num texto, então eu vou ler o texto para dar uma coisa mais crentez para vocês. Jeremias 5:1, começando o texto. Vamos ler até em determinado ponto. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Embora digam, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Tu os deixastes esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais que a rocha, e recusaram arrepender-se. Pensei, esses são apenas pobres e ignorantes. Não conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvidas eles conhecem o caminho do Senhor e as exigências do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Aqui o profeta Jeremias teve uma ilusão que é muito comum em todos nós, achar que os mais eruditos conhecem melhor o Senhor. Após a vinheta vamos falar sobre Noé. Primeiramente, para vocês que não viram o filme Noé, eu vou contar o final, mas o final é uma história basicamente conhecida. Então, o que me assusta nesse filme é que a galera tá fervorosa por causa do filme, dizendo que ele não é bíblico e que ele tem distorções no enredo muito graves. E para vocês que não entenderam nada do filme, eu digo bem feito. Porque é bem feito, cara, que eu fico vendo que até líderes, teólogos, pastores, padres estão falando um monte de asneira esperando que Noé fosse um filme biblicamente correto. No meio de tudo que eu li essa semana na internet, a única coisa coerente que eu vi de fato foi a fala de um jovem na internet dizendo que, parênteses a fala do jovem, as pessoas vão até as igrejas esperando encontrar entretenimento e quando vão ao cinema esperam encontrar coerência com a tradição cristã. De fato, Noé, ele não é bíblico, porque embora o mito, a história de Noé esteja presente nas escrituras judaico-cristãs, esse mito não é particular e não é exclusivo da cristandade. Assim sendo, o autor daquele filme, o produtor, não tinha a menor intenção de fazer um relato fidedigno com as escrituras. Então, essa galera, quando o filme foi anunciado, ficou todo mundo eufórico, cogitando a hipótese do filme ser bíblico, e quando não foi tão bíblico quanto eles esperavam, ficou todo mundo frustrado. Só que tem uma coisa que ninguém está percebendo, é que o filme não contém erros no seu enredo. Na verdade, a visão do produtor do filme é totalmente gnóstica. Então, de acordo com a visão gnóstica, o filme é coerente, e se não atende ao que vocês esperam, é porque vocês estavam esperando algo bíblico e o filme nem de longe pretende ser. Vamos lá. Vou começar a contar do filme. Se você não viu e quer ver, ter surpresa, para de ver o vídeo agora. Mas como a história é notória, beleza. Vamos lá, o filme começa na primeira cena com o pai de Noé, com o seu braço enrolado, com a pele de serpente, que é a relíquia mais importante do filme, é essa pele de serpente. Daí, uma pele de serpente no braço do personagem bíblico já faria qualquer pessoa que sabe diferenciar a mão esquerda da direita perceber que já tem alguma coisa estranha em relação à Bíblia, mas vamos lá. Naquele momento, quando ele coloca aquela pele de serpente no braço, aquela pele se ilumina. Sinal de iluminação, pele de serpente, a serpente como sinal de sabedoria pelos gnósticos e algumas vertentes da Cabala. E aí era um ritual onde o pai de Noé iria tocá-lo com aquela serpente para iluminar Noé. Noé devia ter uns 12 anos, mais ou menos naquela faixa. Quando ele vai tocar, chega o vilão do filme, o filho de Caim, o pai do instrumento de corda, o Tubal-Caim. Esse filho de Caim, vilão do filme, ele vai ali, mata o pai de Noé, rouba aquela relíquia. E Noé fica sem ter recebido a bênção daquela iluminação. Tubal-Caim, por sua vez, coloca a relíquia no braço, que não acende, indicando que ele também não foi iluminado. Então a temática do filme começa aí, com o Noé desprovido da iluminação do toque da serpente e Tubal-Caim,
que já era rei do mundo naquela época, dominou tudo, um grande imperador, também não recebeu essa iluminação. Então nós temos os dois personagens centrais vivendo sem a iluminação, porque o último que tinha iluminação foi morto. E para você entender melhor como se localiza isso, dentro da questão gnóstica, eu vou explicar como é a visão gnóstica da divindade, lembrando que o gnosticismo é parecido com as igrejas evangélicas, cada um tem de uma forma, mas eu vou dizer um aparadozinho mais rudimentar. Vamos lá. O tempo inteiro, Noé e os personagens do filme se referem a um criador. E aos ouvidos de qualquer crente, o criador parece que é o criador, Deus único, Jeová ou Yahvé, seja lá como é que você chama, do cristianismo. Só que na visão gnóstica, que é a pretensão do filme, o criador não é esse ser único. Porque, na verdade, a luz primordial, ele não pode ser acessado e não se comunica. E há diversas emanações dessa luz. E essas outras emanações é que foram as criadoras dos mundos. E a última emanação, a mais pobre, a mais medíocre, ela foi a que criou o mundo material. Porque na visão gnóstica dualística, o espírito é puro e bom e a matéria é ruim. Logo, o criador do mundo material é um Deus mesquinho que aprisionou os espíritos na matéria. Assim sendo, o criador ali, do contexto de Noé, não é o Deus bondoso e amoroso do cristianismo. É um Deus perverso que aprisionou Adão e Eva na matéria, por inveja. E sobre esse ponto de vista, quando a serpente os encontra no jardim, que diz que aquele Deus tinha ciúme e não queria que eles chegassem à divindade, a serpente tinha razão. Isso do ponto de vista gnóstico. A serpente foi quem iniciou Adão e Eva na gnose. Enquanto que o Deus queria deixá-los ignorantes. Viu como o filme começa a fazer sentido quando você entende o pano de fundo? O filme Noé, ele tem esse pano de fundo totalmente gnóstico. E aí você vê que Noé, quando ele vai procurar o seu avô Metusalém, ele passa por uma mina. E essa mina, ela gerava um tipo de mineral que gerava fogo e luz. Só que essa mina estava totalmente esgotada. E o nome da mina é Zohar. Mais uma vez, a crentalhada ficou perdida, porque crente não sabe de nada. O Salmo 23 e Ezequiel 37 fala de ossos secos, ainda assim aplicado totalmente errado, mas isso aí é tema para outro vídeo. E aí a mina Zohar, e a Zohar é um texto da mística judaica que, para quem conhece da Cabala, que para quem conhece, cara, ali já dá toda uma outra temática pra coisa. Porque ele vai na Zohar, mas a Zohar está extinta, está acabada, está se desprovida do minério, que era o minério que gerava luz e calor ali naquele mundo. E lá nessas minas, ao passar pelas minas ali, ele encontra uma menina que foi ferida e está estéril. Até nisso, cara, o produtor do filme foi gnóstico. Porque o gnosticismo ensina a você passar uma história cheia de referências, onde o grande povo não vai entender nada, apenas os que têm o conhecimento secreto vai entender os links. Mas o que me assusta é a quantidade de líderes que não entendeu nada desse filme. Eles encontram essa garota estéril, eu não vou contar todo o filme, e encontram os Néfilins, e encontram os Benai Elohins, que também é do livro de Enoque, é outra ponte. Só que nesse filme aí eles invertem, porque nesse filme os filhos de Deus ali, que eram anjos na nossa imagem, na sua cultura cristã, eles vieram para ajudar Adão e foram aprisionados em pedra pelo Deus Criador da matéria, ou seja, eram seres de luz que ao vir ajudar foram impedidos por aquele Deus Criador. E aí você vê que no filme tanto Tubal-Caim como Noé adoram o mesmo Deus. E esse Deus não se comunica com eles. Tanto que para Noé poder ter a visão de como ele ia fazer a arca, ele teve que tomar um chá, e esses chás são famosíssimos na cultura judaica e também no gnosticismo. Ele tomou um chá dado pelo seu avô, e aí ele entrou num tipo de êxtase e teve acesso à visão da arca. Só que acontece uma questão aí, que também não é bíblico, daquela garota estéril engravidar. Mas a ideia de Noé era que todos fossem mortos. Noé, ele não queria salvar a humanidade, ele queria que os homens morressem, só os animais fossem salvos, porque a humanidade era ruim e perversa. E na mentalidade dele, os filhos não tendo esposas, e o único filho casado tendo uma esposa estéril, a humanidade acabaria. Mas aquela mulher, após ser tocada por Metusalém, ela gera um filho, e aí Noé fica totalmente pirado, paranoico, psicopata, querendo matar a criança. E aí você vê o Noé totalmente, no decorrer do filme, cada vez mais sanguinário, assassino, a imagem do Deus criador da matéria. Porque é o Deus ruim, é o Deus perverso. E aí ele vai tentar matar a criança, acaba
na hora que vai matar ele sente de amor pelaquela criança e não a mata. E aí nós vemos depois que desenrola todo o filme, Noé ele encontrando aquela relíquia, que é a pele da serpente, depois da sua embriaguez, e não é à toa, após a embriaguez vinha aquela iluminação. Ele vai e coloca a pele da serpente no braço, e aí ele tem visão do arco celeste que a Bíblia fala, mas são círculos que vão tipo se dilatando. Ou seja, quando Noé coloca a pele no braço, ele se ilumina e tem a visão do verdadeiro Deus, que não era o Deus do filme. Então, galera, isso aqui é o que eu queria falar do filme Noé. O filme não é bíblico, é um bom filme, se você souber o pano de fundo. As coisas que eu falei do gnosticismo não é necessariamente a forma como eu creio, eu tô apenas dando um subterfúgio pra vocês se acharem aí. Mas eu quero bater palmas para o produtor desse filme, porque ele conseguiu fazer todo mundo ter a expectativa de um filme cristão, fez a galera ver e não entender, e como todo bom gnóstico, deixou um monte de pontas ali, ó, que eu poderia falar aqui horas sobre o filme, de coisas, de pontas, até o formato dos anjos presos na pedra são formatos de letras dentro da questão judaica. E os nomes são nomes dos seres de Enoque. Então eu poderia falar horas aqui sobre o filme, mas só essa pontinha para vocês se interessarem um pouco e procurar ler a Zohar, vocês entenderem um pouco melhor esse filme. Fiquem na paz e uma salva de palmas para os nossos líderes que continuam não sabendo de nada. Paz. Não vai nem gravar depois.